Preste atenção nessa entrevista que a gente vai começar agora. A gente começa a falar com a doutora Rafaela, dermatologista, muito jovem, né? Muito simpática. Obrigada. Bem-vinda aqui ao nosso programa, viu, doutora? Obrigada. A senhora é dermatologista? Isso. Muito bem. Doutora, pra gente começar aqui, é óbvio que todo mundo tá perguntando o que é a hanseníase. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa. Ela é causada por uma bactéria, o Mycobacterium leprae, e ela ataca primariamente a pele e os nervos periféricos, mas em casos mais avançados ela pode acometer outros órgãos também. Muito bem. Como que a pessoa, a olho nu, percebe que ela tá com a hanseníase? Ou tem que fazer algum exame? Como que é, doutora? Geralmente a hanseníase é reconhecida através das manchas no corpo, né? Um diagnóstico primariamente é clínico. O paciente ele começa a apresentar manchas às vezes mais claras ou às vezes mais avermelhadas, e em casos mais avançados até nódulos ou mesmo úlceras que não cicatrizam. E como acomete o nervo também, o paciente tem diminuição ou perda total de sensibilidade ao calor, ao frio, à dor e às vezes até mesmo ao toque. Então o paciente às vezes ele se queima facilmente, se machuca e não percebe, e essa perda de sensibilidade pode estar restrita à lesão ou ao trajeto do nervo todo acometido. Mas então, se a pessoa encostar a parte que está afetada pela hanseníase numa chama, num fogo, ou então se ao pegar uma agulha e cutucar na pessoa, ela não vai sentir. Ela não sente isso, exato. E só aquela parte, doutora? Aquele trajeto, se ela tiver mais de um nervo acometido, vai ter mais de uma região com perda de sensibilidade. Doutora, em janeiro fez-se uma campanha para prevenção de hanseníase, né? Agora, vem uma pergunta interessante. Como que a pessoa adquire a hanseníase? O que causa a hanseníase? Como é uma doença infecto-contagiosa, né? Então ela é transmitida de pessoa para pessoa através do ar, mas tem que ficar claro que precisa de um contato bastante próximo e bastante prolongado. Então não geralmente o contactante é um familiar, uma pessoa do convívio diário por um tempo grande. A maioria da população ela é resistente à bactéria, ela possui uma defesa natural, mas cerca de 10% das pessoas não tem essa defesa natural e pode acabar adoecendo. Então, por isso que é tão importante examinar, avaliar os contactantes, as pessoas que moram, familiares de doentes com hanseníase. Um abraço, um aperto de mão pode pegar a hanseníase? Não pega. Não pega dessa maneira. Tem que ter um contato, assim, bastante, mais tempo. Geralmente é alguém que convive no dia a dia, que mora junto, que dorme junto por um período longo. Ela não é transmitida muito facilmente. E aí o paciente, né, quando é diagnosticado, a gente chama todos os familiares, os contactantes, as pessoas próximas e examina para ver se não tem mais nenhum doente nessa casa. Caso a gente não identifique nenhuma doença, nenhuma lesão, o paciente recebe uma segunda dose da vacina BCG, aquela vacina que a gente toma ao nascimento para proteger da tuberculose. E nesse caso a gente faz essa segunda dose para tentar diminuir ou até evitar o adoecimento desse familiar. Então por isso que é tão importante eles comparecerem aos retornos, às avaliações. Muito bem. É uma pergunta que chega aqui da nossa telespectadora, perguntando se existe uma vacina para prevenir a hanseníase. Não, vacina para prevenir não. A BCG a gente faz essa segunda dose para tentar diminuir o risco de contágio, mas infelizmente não tem nenhuma vacina que previna de forma eficaz a hanseníase. Muito bem. Doutora Rafaela, dermatologista, conosco aqui juntamente com a enfermeira Lucélia. Tá chegando uma pergunta aqui de mais uma telespectadora. Tá perguntando o seguinte: se através de privadas de banheiro a pessoa pode pegar a hanseníase? Não tem como. Ela é transmitida pelo ar e é difícil ser transmitida, então tem que ser por um período muito prolongado. E lembrando que 90% da população não vai pegar de jeito nenhum, é só esse 10% que já realmente nasceu com essa deficiência à bactéria. Agora, doutora, a senhora disse que um bom tempo assim para a pessoa pegar hanseníase entre os familiares ali dentro da própria casa, né? Mas caso alguma pessoa faz alguma troca assim de toalha
né, costuma ficar muito tempo com aquela pessoa que está com a doença, isso também tem alguma chance de pegar a hanseníase? Se for um contato íntimo, né, prolongado, a pessoa passar a maior parte dos dias num local fechado com essa pessoa com hanseníase, aí sim. Através do sexo? Não. Agora, um contato, por exemplo, na escola, com várias pessoas, num lugar bastante ventilado, não. Geralmente o contato, a transmissão é familiar, domiciliar, daquelas pessoas que convivem juntas mesmo, diariamente, por anos. Quem tem a hanseníase, ela pode ter alguma sequela ou não, doutora? Nos casos mais avançados, né, que a bactéria já se espalhou para mais nervos, para outros órgãos, o paciente pode apresentar fraqueza de mãos, de pés, dificuldade de realizar alguns movimentos e até deformidades permanentes. Então, por isso que é tão importante o diagnóstico precoce, porque o diagnóstico tardio, mesmo com o tratamento, o paciente vai ter um impacto na qualidade de vida muito grande e permanente. Agora vem a pergunta-chave: tem cura? Sim, a hanseníase tem cura. O tratamento é feito com antibióticos fornecido pelo SUS. Os casos mais leves são tratados por 6 meses e os casos mais avançados são tratados por 1 ano. Assim que o paciente começa a receber o tratamento, ele deixa de transmitir o bacilo e diminui. E quanto mais cedo ele iniciar esse tratamento, você diminui o risco de sequela. Por isso é tão importante procurar ajuda médica, procurar o posto de assistência básica assim que notar alguma mancha, alguma área dormente, alguma ferida que não desaparece, para avaliar e tentar fazer esse diagnóstico precoce e evitar a sequela. Doutor Rafael, a pessoa que já teve a hanseníase e foi curada, ela pode ter a hanseníase novamente ou não? Pode, ela pode, se tiver contato novamente com uma pessoa doente, com o passar do tempo, pegar a hanseníase novamente, é possível. Muito bem. Lucélia, bem-vinda aqui ao nosso programa. Deixa eu falar um pouco com a Lucélia também. Faz tempo que ela não vem aqui no nosso programa. Tudo bem, querida? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, é um prazer inenarrável recebê-la aqui. O prazer é todo meu. Célia, em Paraíso, tem alguns casos assim de hanseníase? Sim, a gente tem vários casos, né? Nosso município é prioritário em casos de hanseníase, né? Faz muitos anos, né, que a gente vem diminuindo, mas ainda tem. Você trouxe para mim, eu tô vendo aí um quadrozinho. O que você trouxe aí, esse desenho aí? Fala pra gente. Esse aqui é mais voltado para a população mesmo, né? A gente fez um curso, tanto eu quanto a doutora, em Bauru. E é só para mostrar pro pessoal de casa aí. Fala um pouco sobre isso aqui, sensibilidade diminuída, por favor, fala aqui para mim. Então, a gente queria assim alertar a população, né, que a gente está com porta aberta para estar atendendo esse paciente que tem manchas, né? A mancha com sensibilidade diminuída, que são as dormências, são manchas que não coçam, né? Às vezes naquele local está com queda de pelo. Quem trabalha, por exemplo, em zona rural ou quem faz uma academia, então ele vai suar o corpo todo e naquele lugar o suor não pega, né? Fica seco. Então são manchas que não coçam, não ardem, não incomodam, que com o tempo ela vai incomodar. Poxa, eu tô e vendo... pode dar em qualquer parte do corpo. Muito bem. A hanseníase não coça? Não. Mesmo ficando com aquele vermelhão, não, assim, não coça, porque vai perdendo a sensibilidade. Como a doutora já disse, né, ela atinge trajetos nervosos, principalmente os trajetos do sistema nervoso periférico, tanto de membros superiores como membros inferiores. Né? Por isso que às vezes a pessoa põe a mão lá numa panela, queima e não sente que está queimando. Então, assim, a gente tem que tá batendo principalmente nessa questão da dormência. Eu tô vendo também aqui que cai o cabelo também, é isso? Não, cabelo não. É o pelo naquele lugar que tem a mancha que vai perdendo sim. O pelo daquele local. Do local onde tá ali o problema. Aonde tem a mancha. Puxa vida. E essas manchas, como a doutora disse, essas manchas podem ser esbranquiçada, avermelhada, acastanhada, depende da pigmentação da pele, da cor de pele. Mas o que caracteriza a hanseníase é a perda de sensibilidade. As pessoas às vezes têm preconceito com ela mesma e até vergonha em procurar
um profissional para se cuidar, Lucélia? Você acredita? Sim, pelo nosso histórico, né? Como o Brasil teve leprosários, como é uma doença muito antiga, desde a época antes de Cristo, então ficou o estigma, o preconceito, o medo. Então, às vezes, até o próprio paciente, por ser uma mancha que não incomoda, aquela mancha que não está coçando, então, se for num local que ninguém está vendo, às vezes ela demora contar para alguém que tem aquela mancha ou procurar um serviço de saúde. Lembrando que toda a unidade de saúde, tanto eu quanto a doutora, nós já fizemos capacitação desde a época, né, remota, da época do Dr. João, que atendia hanseníase. A gente vem sempre capacitando e falando com os agentes de saúde, com os enfermeiros, com os médicos, que se tiver alguma pessoa com uma mancha que está desconfiado que é hanseníase, procura a unidade que o pessoal está preparado para fazer esse diagnóstico e pode encaminhar também para nós no ambulatório. Precisa ser só um encaminhamento médico? Não, porque aquela pessoa que mora na zona rural pode procurar o ambulatório, me procurar, né, que eu faça avaliação e agendo para a doutora. Muito bem. Antigamente o pessoal falava, aquela pessoa é leprosa, né? Tinha esse preconceito, não, Lucélia? Ainda tem. E quando se fala, poxa, não chega perto daquela pessoa não, que ela tem lepra. Infelizmente ainda tem pessoas que falam assim. Infelizmente ainda tem pessoas que têm medo de procurar o serviço e a gente tem paciente que tem medo de falar que tem a doença, porque tem pessoas que perdem até o emprego por causa da falta de conhecimento, né? Nós estamos em pleno 2019 e tem ainda pessoas que pensam igual antigamente, igual na época dos leprosários, por falta de conhecimento, por isso nós estamos aqui. Porque o preconceito existe porque a pessoa não tem informação. Mas hoje é impossível, né? A gente pensa assim, impossível você pensar em separar esse paciente. Porque a doença tem cura, tem tratamento, e a partir do momento que a pessoa tomou a primeira dose da medicação, ela não transmite mais a doença. E como a doutora disse, é só 10% que pega a doença, com contato íntimo e prolongado. Então, e transmite só por vias respiratórias. Você fez a pergunta para ela já te respondeu, né? De toalha, de banheiro. Não se pega hanseníase dessa maneira. Para pegar hanseníase, quem transmite através da fala, da tosse, do espirro, que são vias respiratórias. Quem pega pela respiração. Tem alguns casos, né, ainda tem estudo e tudo, que a doutora pode falar melhor que eu nisso, que pode às vezes pela lesão, mas essa lesão tem que estar bem avançada, que é raro. E também não tem tanto, o mais comum é essa que nós acabamos de falar, pela via respiratória. Muito bem. E é pejorativo também falar lepra, leproso, né? Tem que respeitar as pessoas também. Célia, obrigado. Doutora, o beijo é fácil pegar a hanseníase? Não é fácil. Nem no rosto e nem na boca? Não, até porque a gente tem muitos casos de pacientes que às vezes o marido ou a mulher não tem hanseníase, e a pessoa que está casada há 20, 30 anos. Então não é simples assim de pegar. A pessoa que está com a doença e não cuida, não procura os cuidados médicos, os cuidados profissionais, a hanseníase, ela pode matar? Ela não chega a matar, mas ela debilita e diminui muito a qualidade de vida à medida que ela vai progredindo. Então o paciente fica com deformidades sérias, com dor importante, acometimento visual, desabamento do nariz, né, dificuldade respiratória. Então é uma doença muito debilitante e, com o passar do tempo, estigmatizante, que vai ficando visível que aquela pessoa tem hanseníase, né? Ela começa de uma maneira muito discreta, muito lenta, mas ela, se não tratada, ela vai progredindo. Ela é fácil de aparecer mais em homem ou mulher? Não tem prevalência diferente entre os sexos. Não tem isso. Tá bom, doutora, queria agradecer pela presença. Parabéns, viu? Obrigada. E o que a senhora diria? Tantas pessoas que às vezes estão em casa, as pessoas estão na dúvida se procura ou não procura um profissional. Poxa, mas eu vou lá, se descobrir que eu estou com essa doença, as pessoas vão me olhar de uma outra maneira, de um outro jeito. A senhora, como profissional, o que a senhora teria a dizer às pessoas? É justamente por isso que a gente está aqui, para tentar diminuir o medo, o preconceito. É uma doença frequente, é comum.
Tem tratamento, tem cura, a transmissão não é tão simples assim, tão fácil assim, né, no contato de um beijo, um abraço, não é assim. Então a gente está tentando conscientizar a população para facilitar o acesso dessas pessoas ao serviço médico. Então oriento sempre a criar o hábito realmente de olhar a pele, de olhar não só pela hanseníase, mas até por outras doenças de pele, câncer de pele. Então, olha, observa se tem alguma mancha, alguma lesão crescendo, se ela é dormente e caso você fique com alguma dúvida, procurar o serviço de saúde, a USF ou mesmo nós no ambulatório, porque quanto mais cedo for diagnosticada, menor o risco de sequela. Muito bem. A última pergunta de uma telespectadora que passou para nós aqui, ela disse que antigamente, quando tinha alguém com hanseníase, quando a pessoa estava sentada, que tinha que esperar um bom tempo aquele local esfriar para depois uma outra pessoa sentar, senão pegaria a hanseníase. Isso é um fato ou é um boato? Não, é um boato. Não pega hanseníase dessa forma. Não é fácil de pegar hanseníase. Você tem que ser suscetível, você tem que estar entre esses 10% da população e você tem que conviver com um bom tempo com uma pessoa doente sem tratamento. Maravilha. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Lucélia. Obrigada. Quer dizer mais alguma coisa, Lucélia? Fica à vontade. Não, é só que a gente está, né, à disposição. Se alguém ficou com alguma dúvida, né, pode nos procurar que a gente está lá para atender. Muito obrigado a vocês pela presença e uma boa tarde. Boa tarde.